Você já percebeu que quanto mais consciente você se torna, mais insuportável é estar entre as pessoas? A consciência, essa lâmina afiada, corta o véu da ilusão que recobre os rostos ao seu redor. E quando o véu cai, a visão não é bela, é fria, é crua. É o retrato de um mundo de máscaras e repetições mecânicas, onde poucos, muito poucos, ousam enxergar o que realmente é. Você sente a diferença no ar, nas conversas vazias que se repetem como ecos sem origem, no riso artificial que não nasce do coração, mas de uma necessidade desesperada de evitar o silêncio. Há algo de mortal no silêncio, algo que apavora aqueles que ainda vivem na superfície. Você, porém, já não pode voltar para lá. E aqui começa o primeiro conflito: desejar a lucidez e odiar o preço que ela cobra. Porque quanto mais você compreende, mais distante fica do mundo que antes lhe era familiar. É como assistir a um teatro sabendo que tudo é encenação, mas sem conseguir abandonar a plateia. A solidão não é apenas ausência de companhia, é a presença insuportável de uma percepção que ninguém mais partilha. Você se torna um exilado invisível, andando por ruas onde cada rosto é um reflexo opaco, incapaz de lhe devolver qualquer profundidade. E a cada passo, algo em você se parte. Você tenta, por instantes, se convencer de que pode voltar a ser como antes, mergulhar na ignorância, rir das mesmas piadas, acreditar nas mesmas mentiras. Mas há um ponto sem retorno, e você já o cruzou. Schopenhauer diria que é o instante em que você vê o mundo como ele é, um palco de vontades cegas, empurrando todos para frente sem propósito, como folhas levadas pelo vento. E então, o peso da lucidez se infiltra, não apenas nos seus pensamentos, mas no seu corpo. O ar parece mais denso, os dias mais longos, a presença humana mais fatigante. Você começa a perceber que a solitude não é escolha, é destino, e não há fuga. Mas o destino, quando aceito, transforma-se em algo quase sagrado. No silêncio, você escuta não vazio, mas o murmúrio da verdade. A solidão deixa de ser castigo e se torna templo. Aqui, Schopenhauer sussurra: o homem que pensa profundamente precisa estar só. E você entende de um jeito que dói. Mesmo assim, há um segundo conflito, mais cruel: compreender que essa elevação não é compreendida pelos outros, que aquilo que para você é iluminação, para eles é doença, e essa distância, que antes era um abismo estreito, agora é um desfiladeiro impossível de atravessar. Você observa o desfile humano como quem assiste a um rio de sombras, todas correndo para não encarar o próprio reflexo, todas se distraindo com o que não importa, apenas para evitar a vertigem de olhar para dentro. E você, por já ter olhado, não pode mais fingir. Mas há momentos em que a lucidez se torna uma prisão, e você sente saudade de não saber, como um prisioneiro que, ao ver a luz pela primeira vez, se pergunta se não teria sido mais fácil permanecer no escuro. Só que já é tarde, o seu olhar está marcado, a visão não se desfaz. É então que o ciclo recomeça. Você tenta se aproximar, tenta se misturar, tenta dissolver-se no fluxo humano. Mas é inútil, porque cada palavra ou gesto carrega o peso daquilo que você sabe. É como dançar ao som de uma música que já não consegue ouvir. E nesse vai e vem, aproximação e afastamento, busca e fuga, a solitude se enraiza. Ela já não é um estado temporário, mas uma geografia interna. Você carrega o deserto por dentro, e nenhuma multidão consegue preenchê-lo. E, no entanto, a beleza no deserto, uma beleza dura, selvagem, que só aqueles que suportam o vento frio e o horizonte vazio conseguem compreender. É nesse território árido que a consciência floresce. É aqui que a visão se expande. E, ao mesmo tempo, é aqui que o coração sangra. Você descobre que não é a ausência de pessoas que dói, mas a ausência de conexão real. Descobre que o verdadeiro vazio não está no mundo,
mas na distância intransponível entre duas almas que nunca se encontram. E agora, ao olhar ao redor, você percebe que já está à beira. O abismo se abre diante de você. Não há como ver o fundo. Não há como saber se ao cair encontrará a verdade ou apenas mais escuridão. Você começa a perceber que as conversas ao seu redor não passam de ruídos. Não são diálogos, são apenas sons para afastar o pavor do silêncio. Você olha para eles e sente que todos falam, mas ninguém realmente se ouve. E então a primeira fissura se abre. Você entende que, no fundo, todos estão sozinhos. Essa consciência não vem como uma revelação suave. Ela rasga. Ela arranca de você a inocência de acreditar que a presença de outros basta para afastar o vazio. Você sente o frio entrando pela fresta dessa fissura e percebe que não há como vedá-la. Você tenta ignorar, tenta se distrair, mas a cada palavra ou gesto, algo em você murmura: isso não é real. E esse sussurro cresce até se tornar um grito que apenas você parece ouvir. E então surge o primeiro dilema. Se ninguém mais percebe, será que é você quem enlouqueceu? Ou é o mundo inteiro que está adormecido? Essa pergunta não traz respostas, apenas mais silêncio. E o silêncio, para quem vê além, nunca é vazio. Ele é pesado, quase sólido. Ele carrega o peso de tudo que não foi dito. A solidão não vive apenas na mente, ela se infiltra no corpo. Seu passo desacelera, seu olhar se alonga, sua respiração muda. Você começa a habitar um ritmo diferente, como se estivesse desalinhado do tempo coletivo. Mas esse desalinhamento não é paz, é fricção. É sentir que cada contato com o outro exige um esforço enorme, como atravessar uma ponte frágil sobre um rio turbulento. Você percebe que começa a se proteger. Um toque, um olhar prolongado, uma conversa banal, tudo passa a exigir um escudo. E esse escudo não é de metal, é de distância. Uma distância invisível que cresce mesmo quando você sorri. E no fundo, você sabe que essa proteção não é escolha, é defesa instintiva contra a energia desgastante da superficialidade. Mas essa defesa também afasta qualquer chance real de conexão. É o paradoxo cruel. Quanto mais você se preserva, mais solitário você se torna. Schopenhauer dizia que viver é estar preso ao querer, a vontade cega que nos empurra sem direção, e nessa cegueira coletiva que a maioria encontra conforto. Você, no entanto, já perdeu essa venda. E quando os olhos se abrem, a luz que entra não aquece. Ela queima. Ela revela cada fissura, cada mentira conveniente, cada riso vazio que sustenta o teatro humano. E você percebe que a vida social não é construída sobre a verdade, mas sobre acordos tácitos para não encarar o absurdo. É um pacto silencioso. Eu finjo que acredito, você finge também. Mas uma vez que você rompe esse pacto, não há retorno. Você se torna o estranho, o deslocado, o que vê demais. E ver demais é carregar um bardo que não pode ser dividido. E quanto mais você vê, mais entende que o vazio não é um lugar, é a estrutura de tudo. Você começa a sentir que o seu olhar incomoda, que a sua presença é desconfortável para aqueles que ainda vivem sobre o véu. Eles não dizem, mas desviam, mudam de assunto, riem mais alto. É como se, ao estar perto de você, eles sentissem o risco de cair também. E no fundo sentem. A lucidez é contagiosa, mas não no sentido que eles desejam. E você, que antes buscava apenas entender, começa a perceber que o seu simples ato de existir já provoca uma ruptura no equilíbrio frágil dos outros. Você se torna um espelho que eles não querem encarar. Mas esse espelho também reflete para você. E o que você vê de si mesmo nem sempre é suportável. Você não é imune ao abismo que enxerga. O abismo olha de volta. Sempre. A solitude consciente não é uma ilha,
É uma prisão sem paredes. Você caminha entre as pessoas, mas sente que está cercado por vidros grossos. Vê tudo, ouve tudo, mas nada realmente lhe toca. Essa barreira não foi imposta por ninguém. Você a construiu, tijolo por tijolo. Cada decepção, cada conversa sem alma, cada gesto mecânico colocou mais uma camada. E o pior é que essa prisão é transparente. Os outros acreditam que podem alcançá-lo, mas suas mãos nunca ultrapassam o vidro. Às vezes você gostaria que alguém conseguisse quebrar essa barreira, mas, em silêncio, você sabe, ninguém o fará, porque ninguém está disposto a sangrar com você. E a solitude se torna, ao mesmo tempo, proteção e condenação. Você tenta voltar, tenta ser como antes. Cada olhar que desvia-os é uma acusação silenciosa. Por que você não é como nós? Por que você escolhe a solidão? Mas o conflito interno se intensifica. Você deseja ser aceito, mas não a qualquer custo. Aceito por quem você é, não pela máscara que todos usam. E esse desejo o prende entre o medo da rejeição e a urgência da autenticidade. Você sente o olhar externo como uma força que tenta moldá-lo, enquanto sua essência luta para permanecer íntegra. Você tenta se expressar, abrir seu mundo para outros, mas as palavras se perdem no abismo da incompreensão. Os outros ouvem, mas não escutam. Veem, mas não percebem. Você fala numa língua que poucos entendem, numa sintonia que poucos captam. Surge então um microconflito: persistir na comunicação ou se recolher para o silêncio interno. Você se dá conta de que a verdadeira comunicação só acontece quando há um encontro de almas, e que esse encontro é raro, quase impossível. Esse fracasso o empurra para dentro, para o refúgio da introspecção. Você sente um desamparo profundo, que transcende qualquer circunstância externa. Um vazio existencial que nada nem ninguém consegue preencher. É como estar à deriva num mar sem horizonte, sem bússola, sem porto seguro. O conflito interno é brutal. Buscar sentido numa existência que parece não ter nenhum, ou aceitar o absurdo e continuar a nadar. E essa aceitação não é resignação, mas uma luta silenciosa para continuar, mesmo sem garantias. Você sabe que a consciência não oferece respostas fáceis, apenas o convite para encarar a própria fragilidade. Dentro de você habita uma sombra, uma parte oculta que evita, rejeita, teme encarar. Mas essa sombra não desaparece, ela insiste, se manifesta nos seus medos, nas suas dúvidas, nos seus impulsos reprimidos. O microconflito: confrontar essa sombra ou continuar fugindo dela, mantendo a ilusão de controle? Você entende, com a clareza de um trovão, que somente ao encarar a sombra poderá encontrar a integração, a completude. Mas esse encontro é doloroso, um mergulho nas profundezas que poucos têm coragem de fazer. Você percebe que a liberdade da consciência não é um estado leve ou agradável. É uma prisão escolhida, um fardo que se carrega com dor e solidão. O microconflito: ansiar pela liberdade plena e ao mesmo tempo desejar as amarras da segurança da ignorância. Essa ambivalência o mantém em constante tensão, num equilíbrio instável entre desejo e medo. E é essa tensão que define a sua existência. Não a liberdade ou a prisão, mas a luta entre ambas. Você segue a busca pelo sentido, sabendo que ele não é dado, mas construído. Cada passo nessa construção é um desafio, uma batalha contra o caos interno e externo. O microconflito: persistir na construção do sentido ou sucumbir ao desespero da falta dele. Você percebe que o sentido não é um destino, mas uma jornada, um processo contínuo de criação e destruição. E é nesse ciclo que você encontra, paradoxalmente, um fio de esperança. No final dessa jornada, você descobre que a eternidade está no instante presente, nesse limiar entre luz e sombra, certeza e dúvida, presença e ausência. Você percebe que a solidão consciente não é um estado fixo, mas uma dança constante entre opostos.
E é nessa dança que a vida pulsa com sua força mais verdadeira e inquietante. O microconflito final. Aceitar essa dança ou tentar escapar dela, sabendo que a fuga é impossível. E enquanto você hesita, o abismo permanece aberto, convidando, desafiando a um salto que só você pode dar. Você se vê diante do espelho, mas não é seu próprio rosto que encara. É a sombra de tudo que você evitou nomear. Um abismo que se abre silencioso, sem fundo, sem promessa de alívio. O vazio não é ausência, mas presença torturante, pulsando em cada reflexo quebrado, em cada fissura do seu ser. Não há resposta, não há repouso, apenas o eco incômodo da consciência que insiste em não se calar. Um sussurro antigo que atravessa os ossos, lembrando que estar desperto é carregar uma solidão impossível de ser compartilhada. A ferida está aberta, aberta como o corte que sangra sem parar, revelando a crueza do existir, onde a luz é tão cortante quanto a escuridão que a cerca. E nesse contraste, a única certeza é a inquietação profunda que não cessa, um vazio que não se preenche, uma pergunta que não encontra fim. Você está só, não por acaso, mas por escolha e condenação. E enquanto o mundo ao redor finge estar vivo, você sabe que enxergar além do vazio é carregar o peso de uma verdade que muitos temem. E nesse silêncio, a última frase ressoa, pesada e clara. Ser consciente é ser condenado a olhar para o dentro do abismo e ver que ele não olha de volta. E isso é tanto libertador quanto assustador. Porque quanto mais você habita esse deserto, mais difícil é voltar para a cidade. Você descobre que a pior parte não é estar só, mas carregar uma verdade que não pode ser dita. Se você tenta explicar, as palavras se quebram. Ou soam como arrogância, ou como loucura. Então você aprende a guardar silêncio. Aprende a observar sem intervir. Aprende a deixar que os outros mantenham suas ilusões. Mas esse silêncio também o molda. Ele cria uma camada espessa entre você e o mundo, uma camada que ninguém mais atravessa. E aos poucos, você percebe que já não é apenas um observador. Você se tornou um estrangeiro definitivo. E agora, você está aqui. Não por acaso, mas porque cada passo o trouxe. O abismo está diante de você. Você não sabe se ele tem fundo. Não sabe se ao cair, encontrará luz ou escuridão. Mas a pergunta real não é sobre o que há no fundo. É se você terá coragem de saltar. O mundo atrás de você está preso na superfície. O mundo à frente é uma incógnita total. E é nesse instante suspenso, nesse fio entre dois mundos, que você sente. A verdadeira solitude não é estar só, é estar à beira, para sempre. Você sente o silêncio como um eco dentro do seu peito, reverberando uma pergunta que nunca foi feita, ou que você evita fazer. Por que ninguém mais ouve essa mesma ausência? A resposta não está na falta de sons, mas na recusa coletiva de escutar. É um eco solitário que devolve apenas o vazio. Você tenta gritar para si mesmo, para um mundo, mas o som se perde nas paredes invisíveis que cercam sua existência. E o silêncio, longe de acalmar, torna-se um monstro faminto. Mas aí nasce o primeiro conflito interno. Desejar romper o silêncio e temer o que pode vir junto com a voz que você não sabe se tem. A voz da consciência pode ser libertadora, mas também é condenação. Você percebe que para continuar precisa abraçar esse silêncio, não como ausência, mas como espaço para algo nascer. Um paradoxo cruel que desafia sua sanidade. E enquanto luta com essa contradição, o eco do silêncio se torna seu único companheiro, um reflexo constante da sua condição de estar só, mesmo em meio a multidões. Você observa os outros e reconhece uma dança coreografada pela necessidade de pertencer. Todos usam máscaras que escondem o desconforto, a dúvida, o vazio. Uma performance incessante para não desabar diante do mundo.
Mas você sente que essa máscara não é apenas um artifício social. É uma prisão invisível que suprime o que há de mais genuíno em cada um. E essa percepção o corrói por dentro. O segundo conflito surge: tentar se encaixar para evitar o isolamento ou manter a verdade, mesmo que isso o condene ao ostracismo. Você percebe que cada sorriso forçado, cada palavra repetida, cada gesto mecânico é um grilhão invisível. E seu olhar, que enxerga além, denuncia essa falsidade. Nesse impasse, sua alma arde. O desejo de autenticidade se choca com a necessidade desesperada de ser aceito. O vazio não é um inimigo distante, está dentro de você, pulsando, escancarando feridas antigas. Uma ferida que nunca cicatriza porque a existência é a sua própria dor. Você sente que luta contra um inimigo invisível, um abismo interno que suga toda a esperança e toda a força. A batalha é diária, incessante, e não há como fugir dela. Mas o conflito se intensifica. Você quer vencer esse vazio, mas sabe que a vitória absoluta significaria a negação de si mesmo, porque o vazio é parte da sua essência. E nessa luta sem fim, você aprende que o verdadeiro combate é aceitar o vazio, carregar seu peso sem sucumbir. Um equilíbrio tênue entre a luz e a escuridão. Essa batalha o molda, transforma e o afasta cada vez mais daqueles que não compreendem seu tormento. Ser consciente é pagar um preço invisível, que ninguém vê, mas que corrói lentamente. A lucidez é uma lâmina que corta o elo com o mundo, com as ilusões que confortam os outros. Você sente que carregar essa clareza é como carregar uma cruz que nunca poderá ser abandonada. Cada passo seu deixa uma cicatriz no tecido social. Surge então um microconflito: querer compartilhar essa luz e ser rejeitado, ou guardar tudo para si e alimentar a solidão. Você percebe que a lucidez é muitas vezes uma sentença de isolamento, porque poucos suportam encarar a verdade nua, e menos ainda aqueles que ousam revelá-la. E mesmo assim, você continua a ver, a compreender e a sofrer, porque a consciência não permite fuga. Você busca a conexão, mas a maioria dos encontros é um labirinto sem saída, uma tentativa frustrada de preencher o vazio com palavras ocas e olhares fugidios. O que parece contato humano, muitas vezes é apenas uma ilusão, uma simulação para evitar o medo da solidão. E você percebe que por trás de cada interação existe uma barreira invisível. Esse reconhecimento gera um conflito interno, o desejo desesperado de ser visto e a certeza amarga de que ser realmente visto é impossível. Você entende que a conexão genuína não é um evento social, mas uma comunhão rara, quase mística, que poucos experimentam. E essa busca, por vezes, parece mais dolorosa que o próprio isolamento. Você olha para dentro e encontra um abismo. Um poço sem fundo, onde as sombras dançam e os ecos do passado ressoam. Esse abismo não é vazio, é cheio de perguntas não respondidas, medos não enfrentados, desejos reprimidos. Um território inóspito que a maioria evita, mas que você não pode ignorar. E é nesse trajeto que se define seu destino. Você percebe que o isolamento não é apenas físico, mas mental e espiritual. É uma solitária escolha de consciência, um ato de resistência contra a banalidade do existir. Mas essa escolha carrega um peso, o da incompreensão e da rejeição. Você se torna o outsider, o marginal, aquele que vê demais para se encaixar. O microconflito é claro: manter a integridade ou ceder à pressão da normalidade. Você sente o aperto desse dilema em cada olhar, em cada silêncio, em cada gesto evitado. E mesmo assim, você permanece firme, porque a verdade para você é mais importante que o conforto. Há momentos em que a esperança se infiltra, uma fagulha, que acende a possibilidade de encontrar sentido, de romper as barreiras. Mas essa chama é frágil. Logo o desespero retorna, como um mar revolto que ameaça afogar toda a Rus.
Você vive nesse ciclo torturante entre o desejo de transcendência e o medo do abismo. E esse looping psicológico consome sua energia e sua alma. E você se vê preso em um carrossel sem saída. E mesmo assim, não consegue parar de girar. Você percebe que o outro é ao mesmo tempo o seu reflexo e o seu estrangeiro. Um espelho que revela suas próprias sombras, mas também uma parede que o separa do encontro real. O olhar alheio pode ser doloroso, porque revela o que você tenta esconder, suas fraquezas, suas fissuras, sua humanidade crua. Mas um microconflito surge: desejar ser compreendido e temer a exposição que isso traz. Você sabe que o verdadeiro encontro exige coragem e vulnerabilidade. Mas você também sabe que essa coragem não pode ser contespendida. E assim, você hesita entre o medo e o desejo, entre o isolamento e a comunhão. Você está à beira, entre o que foi e o que poderá ser, entre a superfície segura e o abismo profundo. Essa é a fronteira onde se encontra a solitude consciente, um limiar entre o medo e a verdade, entre a vida superficial e o mergulho radical na essência. Você não sabe o que encontrará ao atravessar, mas sabe que para existir plenamente precisa escolher avançar ou recuar. E nesse instante suspenso, com o coração acelerado e a mente em turbilhão, o mundo inteiro parece silenciar. Porque o salto é seu, e só seu, para além do vazio. Você sente uma inquietude que nunca o abandona, um desconforto sutil, como se sua alma estivesse constantemente acordada, mesmo quando o corpo se rende ao cansaço. É a consciência que não se cala, que insistentemente escava o que está oculto, questiona o óbvio, destrói a paz aparente dos que dormem em sua ignorância. E nesse despertar constante surge o primeiro microconflito: o desejo de repousar na ignorância versus a urgência de continuar a busca. Você percebe que o silêncio da mente dos outros é um convite para o abismo da alienação, e recusar esse convite é um ato de coragem solitária. Mas mesmo essa coragem o deixa exausto, porque sabe que não há descanso para quem vê demais. A lucidez traz consigo o bardo do julgamento. Não só o que você sofre, mas o que impõe a si mesmo.